Cumprimento aos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos na presença de Deus para nos alimentarmos de Sua palavra. E neste momento eu quero, através desta mensagem, tratarmos de um assunto sobre saúde. Estamos precisando, né, irmãos, de saúde, no momento em que o nosso país se encontra nessa situação, através deste vírus, desta pandemia que veio, não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem sofrido através deste vírus. E eu convido os irmãos, desde já, para abrir as vossas Bíblias no livro de Salmo 23, é um salmo muito conhecido. Amém? Vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que palavra gloriosa, que palavra abençoada vindo deste servo de Deus, o rei Davi, né? Este jovem pastor. Mas e por que nós queremos, neste momento, nesta noite, falar sobre saúde? Meus amados irmãos, todos nós temos, eu creio, praticamente todos, tem um kit de primeiros socorros em casa, não é verdade? E neste kit tem alguns medicamentos, tem alguns bandetes. No meu tempo tinha metiolate, hoje não existe mais, eu acho que não existe. Mas, meus amados irmãos, e nós vemos mesmo a medicina nos orientando que nós não devemos nos automedicarmos, porque nós sabemos que todo medicamento deve ser passado sobre orientação médica, não é verdade? Mas, meus amados irmãos, quem é que nunca usou um medicamento sem ser com receita, sem ser passado pelo médico? É porque no momento de desespero, a gente procura refúgio, a gente procura algo naquilo que vai curar, sarar aquela dor. E eu pergunto, quem não já usou este kit de primeiros socorros? Como ele é útil e como ele já salvou muitas vidas. Então, meus amados irmãos, através desta palavra, eu quero aqui transmitir para os irmãos que este kit de primeiros socorros não é do nosso tempo
Isso já veio muito antes, mesmo antes de Jesus pisar nesta terra. Então, analisando a palavra de Deus, olha o que diz o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. Isso a ovelha falando para o pastor. O pastor, ele é o meu Senhor. E o que é que o pastor faz, irmãos? O pastor, ele coloca a sua vida em risco para salvar ou curar uma ovelha ferida. Então, todo pastor que ama as suas ovelhas, ele vai colocar sim a sua vida para salvar uma ovelhinha que esteja ferida. E para isso ele tem que ter um kit de primeiros socorros. Porque quando ele encontrar aquela ovelhinha que está ferida, ele vai fazer os primeiros procedimentos para que o ferimento daquela ovelha não venha a se agravar. O salmista Davi aqui, sendo pastor, ele colocou a sua vida em risco várias vezes para salvar as ovelhinhas que ele cuidava de seu pai. Meus amados irmãos, nós vemos isso em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 34 e verso 35. Quando Davi ele vem para ver como estão os seus irmãos e a guerra. Neste tempo era o rei Saul. Quando Davi chega, que encontra ali o Golias, há 40 dias, desafiando os judeus, perguntando qual era deles que tinha coragem de enfrentá-lo no campo de batalha. E Davi, vendo isso, ele fica revoltado. E Davi, ele decide: eu vou lutar contra este gigante. O rei Saul diz assim para ele: meu filho, você é praticamente uma criança, você não pode lutar com este homem. Este homem é grande, ele é um homem de guerra, ele é experiente. E Davi diz assim para ele: ó rei, não se preocupe. Quantas vezes eu não coloquei a minha vida em risco para salvar uma ovelhinha? E agora, rei, não é só uma ovelhinha, é o exército de Israel que está sendo afrontado. São várias ovelhas, são milhares de ovelhas. E ele diz: mas como? Rei, certa vez eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e veio um leão, e ali ele pega uma ovelhinha ali do rebanho. Quando eu vi isso, rei, eu parti para cima daquele leão, colocando a minha vida em risco, mas eu consegui matar aquele leão e salvar aquela ovelhinha das garras daquele leão. E ele diz: mas não para aí, rei. Outra vez se levantou um urso, que também, pegando uma ovelhinha do rebanho, tenta matá-la, mas eu corri para cima daquele urso, o matei e salvei a ovelhinha. Então, meus amados irmãos, estas ovelhas elas foram feridas. Então o pastor tinha que ter um kit de primeiros socorros para cuidar daquela ovelhinha que está ferida. E meus amados irmãos, por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho perigo, eu não tenho falta de nada. Porque o pastor, ele vai cuidar sim da ovelhinha e vai colocar a sua vida em risco para salvar a ovelha. Jesus Cristo, meus amados irmãos, não foi diferente. Jesus Cristo, ele deu a sua vida para nos salvar. João 10, verso 11.
Ele diz assim: eu sou o bom pastor e dou a minha vida para salvar as ovelhinhas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: então, se o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele vai sempre estar me protegendo. Mesmo se um dia eu venha a ficar ferido, Ele vai lá e vai sarar. Ele vai dar ali os primeiros socorros. E ele diz mais, no verso 2, olha o que diz: Ele me faz repousar. O pastor não vai te deixar faltar nada, porque Ele vai te repousar, um lugar de descanso. Lembra o que Jesus disse? Jesus, Ele disse em Mateus capítulo 8, no verso 20, quando Ele coloca ali a prova para quem quer segui-lo. E certa vez chegou um e disse: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus disse assim: olha, os pássaros têm os ninhos, as raposas têm as tocas, mas o Filho do Homem nesta terra não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então Jesus Cristo, Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas, meus amados irmãos, Ele ofereceu o seu peito para que nós viéssemos descansar nele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 25, naquele momento da Santa Ceia, onde muitos estavam ali perplexos, porque Jesus, ele diz assim: olha, um de vocês hão de me trair hoje. E ali começam os questionamentos. Um diz assim: Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. E ali Jesus Cristo, ali ao lado de João, o discípulo amado, ali coloca ali a sua cabeça no peito de Jesus. Está no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 25. E ele diz assim para João: João, descansa. Não é você que vai me trair, mas é aquele que põe a mão no prato. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nesta terra, Ele não teve descanso, mas Ele oferece o seu peito, Ele oferece os seus braços, para que eu e você venhamos ter descanso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é que Ele diz mais, pastor? Olha o que Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor, ele sempre leva as ovelhas para onde tem alimento, grama fresca. Mas Jesus Cristo, ele vai além. E o que é que Jesus diz? Ele diz assim: Ele nos fortalece, Ele é alimento. Olha o que ele diz, João capítulo 6, no verso 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem comer de mim terá vida e vida eterna. Aleluia. Então o pastor, ele se preocupa em dar o descanso para a ovelha, colocar em risco a sua própria vida e nos dá o alimento. E Ele também vai te levar para junto das águas de descanso, ou as águas tranquilas. Jesus Cristo também, Ele diz que eu sou a água da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João capítulo 4, no verso 14, Ele diz para a mulher samaritana: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa.
quando nós temos um pastor que cuida das suas ovelhas. E olha, meus amados irmãos, nós estamos vendo que tem surgido muitos mercenários que quer só lucrar das ovelhas, só se beneficiar da ovelha, mas não está nem aí para a ovelha, porque ele não é pastor, ele é um lobo disfarçado. Nós estamos vendo isso claramente. Mas continuando, no verso 3, ele diz: refrigera a minha alma. Lembra do salmista Davi, ele escrevendo o salmo, ele diz assim: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, espera em Deus. É neste momento que a nossa alma está conturbada, perplexa, mas a palavra de Deus diz assim: olha, não se preocupe, você tem aonde se refrigerar, você tem aonde se refugiar, eu te sustento, eu te refrigero no momento da adversidade, e Ele nos guia pela vereda da justiça. Jesus Cristo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, em sua balança não há engano, só Ele sabe sim julgar com justiça, porque Ele é Deus. Ele sonda os pensamentos, Ele vê o que está no coração, antes mesmo de nós pensarmos ou falar algo, Ele já sabe o que nós iremos pronunciar. Então, meus amados irmãos, Ele refrigera a alma, Ele é Rei de justiça. Olha o que diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Muitos irmãos, de diante deste vírus, andarão beirando a sepultura, mas Deus, Ele é misericordioso, Ele está lá, mesmo quando eu e você passamos pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar contigo, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te proteger, mesmo quando eu e você viemos ficar doente, e que às vezes o medo bate. E aonde é que às vezes, muitas vezes, a medicina ela falha, porque o homem é limitado, o homem só vai até onde Deus permite. Mesmo a ciência sendo evoluída, mas o homem tem limite. E quantas pessoas, os homens, os médicos disseram: olha, não tem mais jeito, vá para casa. Aí neste momento em que o Senhor diz: ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, tu não vai temer nada, porque a tua vara, quando eu cair em algo numa vala, aquela vara ela consegue te puxar e colocar de novo no aprisco, porque Ele ama as suas ovelhas. O teu bordão e o teu cajado me consola. É de diante da adversidade, é de diante do sofrimento que a palavra de Deus nos consola. Por isso que é bom nós estarmos sempre estudando, alimentando-se desta palavra, para que quando a adversidade chegar, a tribulação ou mesmo a enfermidade, você não venha ficar desesperado, e saber que o Senhor cuida mesmo no vale da sombra da morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que diz mais: o pastor oriental do Oriente, ele sempre tem que ter um kit de primeiros socorros, porque sempre as ovelhas estão se ferindo. Às vezes é um lobo, às vezes é um salteador, às vezes pode ser uma cobra que pica o animal. Então o pastor, ele tem que ter na sua bolsa, no seu kit de primeiro socorro, ele tem que ter azeite ou óleo,
ou vinho. Mas para que serve isso, pastor? Para que serve isso? É simples, irmãos. Quero mostrar para os irmãos, nesta noite, através da palavra de Deus, para que serve o azeite ou o óleo. No verso 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Nós sabemos que o óleo tem um significado maravilhoso, tremendo. Os 2 primeiros reis de Israel foram ungidos com óleo. E quando aquele rei Saul e Davi foram ungidos com óleo, ali representava o Espírito Santo de Deus sobre ele. Davi, ele teve grandes vitórias. O Espírito do Senhor estava com ele. O rei Saul, enquanto ele tinha o Espírito do Senhor, ele teve grandes conquistas. Mas no momento em que ele sai da presença de Deus, em que ele quer seguir o seu próprio caminho, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira e vem um espírito mau para lhe atormentar. E quando Davi é ungido como novo rei pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor é sobre este homem, é sobre Davi. E ele, com o poder que tinha, através desta unção, simbolizando o Espírito Santo, ele teve grandes conquistas, que foi o único rei em Israel que conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o pastor oriental, ele tinha um kit de sobrevivência, um kit de primeiro socorro, e ele usava este óleo ou azeite. Ele passava no pescoço da ovelha. Mas para que isso, pastor? Porque no deserto tem inseto, tem mosquitos, e aquele azeite era tido como um repelente, porque quando o animal, você vê que as ovelhas, elas ficam reunidas, juntas, e no momento em que os mosquitos começam a lhe perturbá-lo, ferroando, eles começam a dar cabeçada um no outro e acabam se machucando. Então o pastor, ele passava este azeite em volta do pescoço da ovelha, para que ela viesse ficar no descanso, tranquilamente. Olha o que diz no Salmo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Então quer dizer, quando a ovelha é ungida com este óleo, ela pode sim comer em verdes pastos, porque os mosquitos ali no deserto não vão lhe perturbar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha que como a palavra de Deus ilustra isso muito maravilhoso. Então nós vemos que aqui o pastor, ele tinha este kit de sobrevivência, esse kit de primeiros socorros, para estar ali sempre cuidando da ovelha machucada, e também para que as ovelhas não viessem machucar. E hoje, meus amados irmãos, nós temos o Espírito Santo do Senhor. E por que esta necessidade de estarmos sempre buscando este óleo, este azeite, para que eu e você, que estamos reunidos juntos, não venhamos dar cabeçada um no outro. Muitos irmãos hoje têm saído das suas congregações, porque tem irmãos que não suportam um ao outro, e começam a dar cabeçada um no outro, e às vezes a ovelhinha acaba saindo, porque não tem unidade na igreja. E o que está faltando, pastor? A unção do Santo Espírito do Senhor, para que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus na tranquilidade, para que nada venha nos perturbar. Você lembra o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz que nós devemos ter cuidado, tomar a armadura de Deus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. E quem é os principados? São os besouros, são os mosquitos que ficam de um lado para o outro, e as ovelhas começam a se bater, e às vezes já contenda no meio da igreja, e às vezes o irmão não fica, a ovelha não fica na igreja, porque não usa o repelente, não usa o óleo do Espírito Santo. O crente, quando está cheio da unção, cheio da graça de Deus, ele jamais vai ofender uma ovelhinha, um irmão que está do seu lado. Então, meus amados irmãos, há uma necessidade de nós buscarmos e ter a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus ele está presente, não há contenda. O irmão não bate a cabeça no outro, o irmão descansa, porque ele está envolvido, aleluia, com o Santo Espírito de Deus. Olha o que diz mais. Lembra do que Jesus ele fala? Certa vez chegou um doutor da lei e ele perguntou, falando para Jesus, querendo desafiá-lo, perguntando quem era o seu irmão. E Jesus ele contou uma parábola. Ele diz assim: olha, certa vez saiu um judeu de Jerusalém e ele vai para Jericó. Nós não sabemos o que é que ele foi fazer lá. O texto não diz. Está no livro de Lucas, no capítulo 10. Aí ele diz assim: e quando ele ia para Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores, os ladrões. Os irmãos estão entendendo? Aleluia! Olha como Deus fala. Israel era onde havia o templo, onde os judeus se reuniam, igreja. Mas esses judeus resolveram sair da presença de Deus, foi para o mundo Jericó. E quando sai da presença de Deus, o que acontece com ele? Os bandidos, os salteadores, lhe roubam os seus bens e lhe deixam ali quase morto. O que é que Jesus fala do inimigo? O inimigo ele só veio para matar, roubar e destruir. E este judeu ele vai caminhando para Jericó. E no meio do caminho ele é atacado por bandido, por salteadores. Rouba os seus bens, espanca ele e deixa ele quase morto. Aí ele diz que casualmente passava ali um sacerdote. E ele diz que o sacerdote olha para o doente. E era judeu. Ele está ali quase morto, sanguentado. Uma ovelhinha que está ali precisando de ajuda. Mas o sacerdote ele passa ali de lado para não tocar naquele enfermo, naquele corpo. Por quê? Por causa da sua religião. Na sua religião diz que não era permitido um sacerdote tocar em um doente ou um enfermo que estivesse quase morto. Creio eu que o sacerdote pensava que ele realmente estava morto, e na sua lei diz que ele não poderia tocar num defunto. Olha, meus irmãos amados, até onde chega a religião. Eu sou religioso, eu não posso fazer isso, porque a minha lei diz assim. Mas eu quero dizer que acima da lei existe o amor. O amor está acima da lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o sacerdote passou de lado, não quis se sujar. E ele diz que depois passou um levita, que também não ajudou. Mas certamente vinha ali passando um samaritano. Samaritano é aqueles que moravam em Samaria. E eles não se davam muito bem com os judeus. Lembra o que diz a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, lá no tanque de Jacó?
Senhor, como tu sabes que os judeus não se dão muito bem com os samaritanos, mas Jesus diz aqui que veio um bom samaritano. O bom samaritano, ele vinha passando. O bom samaritano, olhando, viu que era um judeu. Ele poderia muito bem ter falado: não, deixa ele morrer, é um judeu, ele não gosta muito de nós. Mas não, o bom samaritano chega lá. Vamos ler Lucas capítulo 10, verso 33, aonde Cristo conta esta parábola, essa ilustração. Olha o que diz. Verso 33. Mas um bom samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim o que viu, teve misericórdia dele. Aleluia! Um bom samaritano estava de passagem, aleluia, olhando aquele enfermo, teve misericórdia dele. Olha o que diz, verso 34. Então aproximou-se, kit de primeiros socorros, o bom samaritano também tinha. Olha aí, meus irmãos, como é bom ter este kit de primeiros socorros em casa ou na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz. Então aproximando-se, enfaixou as suas feridas, derramando nela vinho e óleo ou azeite. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou uma para uma hospedaria e ali cuidou dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 35. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma coisa tu tiver a gastar com ele, quando eu voltar, eu te pagarei. Meus amados irmãos, olha que coisa maravilhosa. E quem é este bom samaritano? É Jesus Cristo nosso Senhor. Certa vez nós também, eu e você, estávamos no mundo, e o inimigo roubou de nós a nossa paz, a nossa esperança, a nossa comunhão com Deus, e deixou-nos nós lá no deserto, praticamente morto. Nós estávamos lá para morrer, mas veio o bom samaritano, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele ali usando o seu kit de primeiros socorros, ele enfaixa-nos, ele nos envolve com óleo, aleluia, e ele coloca, aleluia, sobre os seus ombros. Lembra a parábola que Jesus Cristo conta das 100 ovelhas, que ele deixa 99 no aprisco e volta para buscar a outra, e a encontra ferida, e bota nos seus ombros. Ele unge primeiro com óleo, ali trazendo os primeiros socorros, e ele traz aquela ovelha para o aprisco, aonde será cuidada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, estávamos também caminhando neste mundo já para morrer, mas o bom samaritano, Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia, ele nos encontrou, ele curou as nossas enfermidades, ele sarou, nos envolveu com o seu Santo Espírito, aleluia, e nos trouxe. Por isso que eu digo para os irmãos, os templos não era para estar fechado, porque aqui é o lugar de cuidar dos doentes. Cristo, ele deu os primeiros socorros, mas ele traz para a hospedaria. Jesus Cristo, ele diz: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão. Ele nos deixou na hospedaria. E aqui somos nós, eu e você, devemos cuidar um dos outros e não ferir uns aos outros. Aqui é o local onde nós tratamos os enfermos. Devemos abraçarmos todos aqueles que chegam enfermos. Mas eu quero dizer para os irmãos, tem muitas ovelhinhas aí que estão feridas.
não tem força de vir ao aprisco. E é o nosso dever ir buscá-las, para cuidá-la. Jesus Cristo, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou ali aos cuidados de quem? Do Espírito Santo. Ele manda o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, há uma necessidade. Todo crente, todo servo tem que estar aos cuidados do Espírito Santo. Tem que ser ungido com este óleo. Aleluia! A santa unção, para que nós venhamos viver em harmonia uns com os outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz mais. E depois de tudo isso, ao final de tudo isso, no verso 6, ele diz: a bondade, aleluia, e a misericórdia dele, de Deus, certamente me seguirão. A bondade de Deus tem que habitar no teu coração, a misericórdia dele também, porque se eu e você não tiver misericórdia daqueles que às vezes nos dão uma cabeçada, se eu e você não conseguirmos perdoar, é porque nós ainda não fomos perdoados por Deus. Porque aquele que é cuidado por Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai dar cabeçada uns nos outros. Devemos estar juntos. As ovelhas juntas, elas são fortes, elas se protegem, a sua lã é quentinha, e junto com a outra elas não vão morrer no frio do deserto. Então, meus amados irmãos, olha o que diz mais: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E é todo dia, não é só hoje, hoje eu sou uma bênção, amanhã eu não sou. É todo dia. Devemos praticar isso sempre, sempre. E ele diz mais: e depois de tudo isso, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Se nós conseguirmos viver em paz uns com os outros, como ovelhas, nós iremos e temos um canto de descanso na eternidade. Então eu quero dizer para você nesta noite, que me assiste na sua casa, esta mensagem é para você. Esta mensagem Deus falou ao meu coração, e eu estou transmitindo nesta noite para você. E é necessário você venha ter este kit de sobrevivência. E o que é o kit de sobrevivência, pastor? É o Santo Espírito. O kit de sobrevivência hoje que eu e você precisamos é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Você tem que ter Ele na tua vida, para que você possa neste momento estar curando, está envolvendo vidas, ovelhas que estão perecendo aí no mundo, sendo destruído por Satanás, que o Senhor repreenda. Então há uma necessidade de você ter este kit na tua vida, para que você venha ser bênção na vida daqueles que te procuram, daqueles que dizem assim: olha, eu estou passando por isso, eu não tenho força. Aí aonde é que entra eu e você? Diz: não se preocupe, porque aqui eu tenho um kit, aleluia, um kit de primeiro socorro. E este kit, se você for cuidado por ele, você terá a vida eterna, você vai estar na presença de Deus na eternidade. Este cuidado não é só aqui, igreja, ele vai continuar na eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu te digo nesta noite: busque, viva isso, coloque em prática na tua vida, porque isso é ordenância do Senhor. João, ele escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz assim: aquele que não consegue amar é porque nunca conheceu a Deus, porque Deus, ele é amor. E os irmãos, quer amor maior do que esse?
onde Deus, Ele manda o seu próprio Filho para vir a este mundo, curar nossas enfermidades. Ele se sacrificou por mim e por você, para que eu e você, hoje, tivéssemos saúde, tivesse o Espírito Santo em nossas vidas, que é o selo, que diz que nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Então eu te digo, nesta noite, viva, busque isso, porque você salvará a tua própria vida. No momento da adversidade, se você não tiver este kit de sobrevivência na tua vida, falando do mundo espiritual, passando do material para o espiritual, se você não tiver ele na tua vida, no momento da adversidade, você será sucumbido. Você não tem como sobreviver neste mundo hostil em que nós estamos vivendo. Então há uma necessidade, busque, tenha isso na tua vida, tenha isso na tua família, tenha isso na tua casa, e viva a palavra de Deus, porque assim, meus amados irmãos, nós conseguiremos salvar não só nós mesmos, aleluia, não que a salvação vem de nós, a salvação vem de Jesus. Pela graça sois salvos, aleluia, mas nós devemos viver e colocar isso em prática em nossas vidas, para que nós venhamos ser preparados para a boa obra. Então busque isso, viva isso na tua vida. Tem muitas ovelhinhas aí precisando deste kit de sobrevivência, deste kit de primeiros socorros. Então, se você tem isso na tua vida, ajuda outras vidas. Tem pessoas que precisam, pessoas estão precisando. Tem ovelhinhas aí que estão já no ponto de morrer, porque foram espancadas pelo mundo, foram espancadas pelo inimigo. Mas eu e você devemos fazer a diferença neste momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos enfrentando. Então, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, tenha isso na tua vida, porque tu sairá ileso de tudo que está ao nosso derredor, porque o pastor, ele cuida, e ele já provou o seu amor por mim e por ti, ele deu a sua vida, amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a tua família. Você que está me assistindo neste momento, busque isso, leia a palavra, se alimente dela, para que você venha estar firme de diante da adversidade, amém? Vamos orar, encerramos o culto desta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Deus das consolações, graça te damos, Senhor, por esta rica oportunidade em que o Senhor nos concede de estar, Senhor, aqui nesta noite, neste recinto sagrado, transmitindo, Senhor, a tua santa palavra. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, que é a tua palavra, falou nesta noite aos corações, e que os teus filhos, as tuas ovelhas, ao escutarem esta palavra, vão buscar, Senhor, este kit de primeiro socorro em suas vidas, para que elas possam ajudar aqueles que estão precisando neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada lar, aquele neste momento que está, Senhor, escutando esta mensagem, que ele possa neste momento ser tocado pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que ele venha, Senhor, tomar posse, Senhor, desta palavra, desta unção, através do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e já te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Nos despede para nossos lares, sob a tua proteção, e vem, Senhor, nos dar uma noite de paz e um sono de refrigério, pois nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus.